Bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Hoje o nosso tema é Crise também é oportunidade para recomeço. Nós vamos começar fazendo uma oração. Eu te convido para onde você esteja, fechar os seus olhos e falar com Deus. Meu Pai Celeste e amado, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela sua palavra, que vai falar aos nossos corações nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, porque a crise também é uma oportunidade para recomeço. E nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em ti firmamos a nossa confiança e sabemos que estamos sempre bem cuidados pelo nosso bom Deus. Obrigada, porque nosso futuro e esperança estão em ti. Pai, fala conosco através da Tua palavra nessa manhã, que os nossos corações possam ser um solo fértil para receber a Tua palavra, que ela venha atingir o fim que o Senhor determinou para ela. Fala conosco, eu peço no nome de Jesus. Amém. Quero dar a paz do Senhor para os irmãos que estão aqui assistindo a gente. Graças a Deus pela vida de vocês. A gente vai estar começando aqui a aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar algum comentário, eu leio aqui, tá joia? Se quiser participar, pode ficar à vontade. Como eu disse, o tema hoje é A crise também é oportunidade para recomeço. E o texto áureo diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. O texto de referência eu vou estar lendo. Se você estiver em casa e quiser acompanhar na sua Bíblia, se encontra em Ruth, capítulo 1, vou estar lendo o versículo 8, 9, 16 e 22. Quem tiver revista, é lição número 4. Se quiserem também pesquisar, na internet você consegue ter acesso a um resumo, é a lição 4 da revista da Betel. Diz assim a palavra de Deus. Disse Noemi às suas 2 noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido, e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth, não me insistas para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Então, hoje nós vamos falar sobre o recomeço na crise e a história que o professor aqui da lição 4 nos traz, é a história de Ruth, a história em que nós vamos basear a palavra de hoje. E eu quero aqui estar relembrando essa história de um belo recomeço que houve na vida de Ruth e de Noemi. A história começa quando, em Belém, uma família composta por Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos começaram a passar dificuldades, porque ali na região de Belém, em Israel, começou a ter uma crise de alimentos. Então eles decidiram partir dali da terra deles para a terra de Moabe, uma terra estrangeira. Eles eram judeus, mas eles decidiram deixar a sua terra porque lá estava com escassez de alimentos. Eles foram para Moabe, uma terra estrangeira, e ali se estabeleceram. Seus filhos vieram a se casar ali, se casaram com estrangeiras, mulheres moabitas. Ocorre que Elimeleque e seus 2 filhos vieram a falecer, deixando viúvas Noemi, Ruth e Orfa. Como aquela sociedade era patriarcal, sustentada geralmente
pelos homens, eles faleceram e elas ficaram viúvas, a situação financeira delas ficaram muito complicadas, o sustento ficou complicado. Então, Noemi, que era uma serva de Deus, que era judia, ela decidiu voltar para Belém, porque ela ouviu falar que o Senhor Deus estava prosperando os seus filhos lá em Belém, que estava com fartura de alimentos. E lá estava a família natal dela, e como ela estava viúva, ela pensou, eu vou seguir as bênçãos do meu Deus, eu vou voltar para a minha terra, porque lá Deus vai me abençoar. Porém, ela estava com as duas noras, que também estavam viúvas. Então, ela virou para essas duas noras, Ruth e Orfa, e falou, que foi a passagem que nós lemos, volte para a casa de seus pais, volte para os seus deuses, porque elas tinham origem em Moabe, lá não cria nosso Deus. E ela falou, fiquem aqui, tenham novos maridos, uma nova vida, vocês são novos, sejam felizes aqui, que eu vou voltar para a minha família. Orfa concordou e decidiu ficar lá, mas Ruth, ela foi muito firme em dizer que ela não deixaria Noemi. E ela disse, aonde quer que você for, eu irei, e o seu Deus será o meu Deus. Nesse momento, ela escolheu servir ao Deus de Israel e não voltar a crer no antigo Deus, porque se ela escolhesse ficar, ela ia voltar para a sua antiga crença, sua antiga cultura e família. Ela decidiu, junto com Noemi, crer em Deus. Então, elas crendo no Senhor, crendo que indo para Belém, elas iam receber a bênção de Deus ali, que estava dando fartura ao seu povo, partiram as duas para Belém. Chegando lá, Ruth, como era mais nova, para ajudar no sustento do lar, ela decidiu ir colher cevada nos campos. Enquanto as pessoas iam colhendo, os trabalhadores iam colhendo, o que caía no chão e deixavam para trás, ela ia pegando. Era um trabalho não muito bem visto naquela época. Era um trabalho digno, mas não era um trabalho assim, de alta classe. Era realmente daquelas pessoas que estavam passando necessidade. E esse era o quadro em que elas se encontravam, porque elas estavam viúvas. E a mulher naquela época, naquela sociedade, não tinha muito lugar para trabalhar, não tinha muita voz, por ser uma sociedade patriarcal. Tanto é que na cultura judaica, quando tinha viúvas e não deixava filhos, herdeiro, um homem que pudesse se responsabilizar pelo sustento daquela mulher, então um outro homem da família, o parente mais próximo, ficava responsável de fazer o chamado resgate, que era se casar com aquela mulher que foi casada com seu parente e não deixou herdeiros. E aí ele cuidava, ficava responsável de prover o sustento para aquela mulher, para ela não ficar desamparada. Mas isso também não quer dizer que naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Tanto é que Ruth foi serva, Boaz tinha mais servas. E Ruth foi colher cevada nos campos de Boaz. E Boaz, ele era um parente próximo de Elimeleque, que era o antigo esposo de Noemi, viúva. E então, Noemi, sabendo disso, orientou Ruth para que ela buscasse conversar com Boaz. E assim, no desenrolar da história, após ela ter trabalhado nos campos de Boaz e ter achado graça aos olhos de Boaz pela sua conduta, ele ficou muito admirado dela ter aberto mão de tudo para cuidar de Noemi. Ele a admirou, a respeitou, e então ele, de uma forma honesta, decidiu fazer o resgate dessa família, se casando com Ruth. E é uma história linda de amor. Se casou com Ruth, teve filhos com ela, e Ruth então passou a entrar na linhagem de Jesus, porque ela foi mãe de Obed, Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, e o nosso rei Jesus, ele veio da descendência de Davi. E na genealogia de Jesus, se não me engano, no capítulo 1, agora não me recordo a memória se é Lucas ou é Mateus, está lá o nome de Ruth, na genealogia de Jesus, uma mulher moabita, uma mulher estrangeira na descendência de Jesus, o Messias, porque ela creu em Deus,
resolveu pôr a sua confiança em Deus e ela entrou na linhagem de Jesus. É uma história muito bonita e hoje nós vamos aprender com ela. E nessa história, o ponto-chave que nós queremos aprender aqui foi esse momento decisivo de crise em que elas se achavam quando se tornaram viúvas ainda em Moabe. Noemi ficou viúva e junto perdeu os seus filhos. Imagina a dor que essa mulher enfrentou. Ela passou escassez de alimentos, ela passou a dor do luto, ela estava sofrendo. Mas o diferencial dessa mulher é que ela cria no nosso Deus, ela cria em Deus. E por causa da sua fé em Deus, ela teve forças para fazer um recomeço em sua vida. Ela ouviu falar que Deus estava abençoando com fartura os filhos dele em Belém. Então ela decidiu regressar para a tua terra. Então, no momento de crise, ela fez uma escolha de seguir a Deus. E junto com ela, Ruth fez a escolha de seguir ao Senhor. O que me chama a atenção aqui é que a crise não foi o fim delas. Elas podiam ter se prostrado diante da crise, diante da perda, mas elas não decidiram fazer assim. Decidiram buscar uma solução, um recomeço e confiar em Deus. E é um momento que muitas famílias estão passando agora. Muitas pessoas, infelizmente, perderam parentes, ou mesmo que a gente ainda não tenha perdido alguém próximo por causa da pandemia, do coronavírus, às vezes um parente, um familiar perdeu alguém, um amigo, e isso dói em nós. A forma com que o mundo está se comportando dói em nós, de a gente estar isolado socialmente, mal podendo frequentar os cultos e a igreja, sem poder ver muitas pessoas a quem amamos, o medo de perder alguém. A gente está vivendo uma crise, assim como Noemi e Ruth, mas a diferença é que nós temos um Deus e nós confiamos que Ele está cuidando de nós, nós confiamos que Ele tem um novo recomeço e um cuidado, uma salvação para as nossas vidas. Então nós cremos que a crise não é um fim, mas é uma oportunidade para recomeço. O ponto primeiro aqui da revista traz um tema muito importante que nós podemos aplicar nos nossos dias, que é sobre a idolatria. Ruth, quando ela decidiu seguir a Deus, ela renunciou servir a outros deuses. Por quê? Toda escolha importa uma renúncia. Toda vez que eu escolho algo, eu estou renunciando a alguma coisa. Se Ruth tivesse escolhido voltar para a sua família, voltar para a sua casa, ela estaria renunciando a Deus. Assim como Orfa. Orfa decidiu não acompanhar Noemi e Ruth e renunciou a Deus. Mas Ruth fez uma escolha diferente. Ela escolheu seguir a Deus. E toda escolha importa uma renúncia. Assim é conosco na nossa vida. O nosso Deus abomina idolatria. E o que é idolatria? É você servir com a sua vida, com a sua força, com suas paixões e vontades a outra coisa que não seja Deus. Nós que cremos em Deus, nós que somos cristãos, devemos voltar toda a nossa vida ao Senhor. Deus disse que nós devemos o amar com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Então, tudo que há em nossa vida deve ser para a glória de Deus. Então, não pode haver nada na nossa vida que tome a razão do nosso viver. E nós vemos qual tem sido a razão do nosso viver pelos nossos pensamentos, pelas nossas falas, pelas nossas atitudes e escolhas. Hoje você pode falar, eu não estou sendo idólatra, eu não tenho outros deuses, eu creio em Deus. Mas a idolatria é muito além de você apenas falar que crê em Deus. É a quem você tem servido. Qual a razão de você estar vivendo? Para quem você está vivendo? Às vezes nós temos vivido a idolatria colocando nós mesmos como o centro do universo. A gente vive só para te agradar, só para fazer as nossas vontades, sem pensar em agradar a Deus e amar ao próximo. Isso é uma forma de idolatria. Outra forma de idolatria é gastar todas as nossas forças e energias buscando algo que não tem nada a ver com o Senhor.
Um exemplo que traz nos evangelhos é que quando Jesus diz que é impossível a gente servir a Deus e ao dinheiro, quando nós colocamos toda a nossa esperança no dinheiro, quando nós buscamos as riquezas desse mundo só para nos satisfazer, acreditando que a riqueza vai nos trazer felicidade, que a riqueza é a nossa esperança, a gente está tirando Deus do centro da nossa vida, porque a nossa esperança é o Senhor, porque o nosso sustento vem do Senhor, a nossa alegria, a nossa razão de ver é o Senhor. As riquezas são boas, mas ela não pode ocupar todo o nosso coração. Deus nos dá riquezas, com certeza, mas desde que a gente não tire ele do centro do nosso coração. Inclusive que nós devemos servir a Deus e ao próximo com as nossas riquezas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria. E hoje, nesse momento de crise, pense quem você está escolhendo todos os dias. Você tem escolhido confiar em Deus, buscar a Deus, aproveitar o tempo que está sobrando nessa crise para orar mais, ler mais a Bíblia, buscar o Senhor, dar uma palavra de ajuda ao próximo, orar pelas famílias, orar pelos doentes. Ou você tem gastado todo o seu tempo fazendo coisas que não vai trazer proveito. Passa o dia inteiro vendo filme, séries, dormindo, descansando, mas não lembra do Senhor. Não que seja errado você descansar, você ter um lazer, não é errado. O errado é quando você pensa só em fazer isso e esquece de Deus. Isso é uma forma de idolatria. Qualquer pecado que tome o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Então diga não à idolatria. Escolha o Senhor. Busque ao Senhor. As nossas escolhas são feitas com atitudes e não com palavras. Eu te garanto que se você escolher a Deus nessa crise, assim como Ele honrou a escolha e a fé de Ruth e Noemi, Ele vai honrar a sua escolha e vai te livrar no meio dessa crise, vai te abençoar no meio desta crise. Elas fizeram uma escolha certa, elas escolheram por Deus. Que você também possa escolher por Deus e renunciar à idolatria também. Um outro ponto muito importante é que Ruth decidiu seguir a pessoa correta no meio da crise. Ela deu muita importância, amizade e valor a Ruth. Ruth deu muita importância, valor, à amizade dela com Noemi, que era serva de Deus. Então, se aproxime de pessoas que te aproximam de Deus. Siga alguém que vai te ajudar a buscar Deus. Ore com um pastor, tenha amizade com pessoas que vão te buscar, vão te ajudar a chegar mais perto de Deus. Nesses momentos de crise é fundamental você ter bons amigos, pessoas que te ajudem a melhorar, que te ajudem a vencer a crise, não pessoas que te levem para baixo. Se você for ter contato com uma pessoa que te leve para baixo, que seja para você abençoar a vida dela e ajudar ela a melhorar. Mas não se deixe influenciar por pessoas negativas, pessoas que às vezes nem querem o seu bem. Busque se aliar com pessoas que têm potencial para te ajudar. Ainda mais se você estiver passando um momento de dificuldade, de dor, de angústia. Selecione as pessoas com quem você tem contato. Selecione as pessoas que você escuta. Isso é uma coisa muito importante no momento de crise. Escolher as suas amizades, porque alguém pode te ajudar a sair dessa crise. Deus pode enviar uma pessoa na sua vida para te ajudar a vencer esse momento. E uma coisa muito importante também nessa história é você superar a crise, ser movida por fé. Elas creram em Deus. As circunstâncias eram péssimas, bem semelhante ao que vivemos hoje. As circunstâncias diz que, infelizmente, o pior ainda está por vir, mas mortes virão. A situação econômica do Brasil vai demorar, do Brasil não, né? É a situação econômica mundial. Vai demorar algum tempo para se reerguer ainda. E nós sabemos que as coisas vão ficar difíceis, mas nós temos que ter fé em Deus, ter fé que Ele é o nosso sustento. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão e que Deus nos proveu o sustento. Ele sustenta os pássaros, sustenta os animais, quanto mais não irá nos sustentar, que somos seus filhos, não somos apenas criaturas. Deus irá nos prover o sustento. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Então, nós temos que ter fé em Deus, mesmo diante de um cenário de caos, num cenário negativo. Nós temos que crer que Deus vai nos prover sustento, que Deus tem a paz que excede todo entendimento para nós. Temos que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia, Deus vai honrar a sua fé. Mas você fala, nossa, mas está tão difícil, eu estou enfrentando aflições. Tudo bem, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, faz parte da vida, acontece. Mas também essa crise, ela não veio para ficar, ela vai passar, ela tem o tempo dela. No tempo certo, essa crise vai embora e tudo vai voltar ao normal. Creia nisso, tenha esperança, essa pandemia vai passar, a nossa vida vai voltar ao normal. Talvez não volte a ser como era antes, mas em Deus nós cremos que ela pode voltar a ser melhor ainda. Nós temos a oportunidade hoje de firmar nossa fé em Deus, de ajudar mais ao próximo, de cuidar da nossa família, de cuidar mais da nossa saúde. Atualmente, eu tenho conhecido muitas pessoas que estão aproveitando a crise para criar novos recomeços na vida, escutando a voz de Deus. Tantas pessoas não estão cuidando mais da saúde, estão com mais força, estão cuidando da saúde, fazendo atividade física, descobriram novos hobbies, mudaram de profissão. Isso é muito importante, isso é interessante. A gente passa a valorizar mais o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa família. A gente se conecta mais com Deus. Que nesse momento de crise, a nossa postura seja de buscar mais ao Senhor, confiar nele, orar mais, buscar ao Senhor, e não aquela atitude de murmurar, de ficar parado, estagnado. A sua atitude na crise demonstra quem você realmente é. A sua atitude na crise, as suas decisões na crise pode determinar o seu futuro. Então aproveite que você está em crise, ajude o próximo, ore mais, ore pelos outros e veja em Deus o que você pode recomeçar, o que você pode melhorar, como você pode mudar. Faça suas escolhas em Deus, com fé em Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te recompensar, assim como Ele recompensou a Ruth e a Noemi. Elas creram em Deus e foram recompensadas. Recomeçar é preciso, assim como elas decidiram fazer um novo recomeço. Decida fazer um novo recomeço na sua vida. Deus vai honrar a sua fé nele. Creia em Deus. Ele é forte, Ele é justiça, mas Ele é bondoso, misericordioso, cheio de compaixão. Mesmo que você não se ache digno, nós não somos salvos pelas nossas obras, não somos cuidados por merecimento. Nós somos cuidados por um Pai amoroso que se compadece de nós e cheio de graça e misericórdia nos salva. Se você está sofrendo, se recorra a Deus, se apegue a Deus e creia. A fé é o diferencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé que mesmo nesse tempo de crise, Ele tem um novo recomeço para a sua vida. Tenha fé que Ele vai te sustentar, Ele vai te reerguer e Ele vai honrar a tua fé. A Bíblia fala que Deus é galardoador, Ele abençoa aqueles que o buscam, aqueles que creem nele. Mas você precisa ter fé. A fé é o diferencial. Crer em Deus é um diferencial para quem está nessa crise. Recomeçar é preciso. E tenha fé, vai passar, o melhor está por vir. Confie em Deus que Ele tem o melhor para você. Essa foi a nossa palavra na escola bíblica de hoje. Nós aprendemos com a história de Ruth e de Noemi, que tiveram fé em meio à crise e teve um novo recomeço na vida delas. E eu profetizo em nome de Jesus mais fé para a tua vida. Profetizo em nome de Jesus que Deus tem um recomeço para você e vai ficar tudo bem. Creia, confie em Deus. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando, que Deus os abençoe e vos dê um dia de paz, de descanso e de alegria na presença dEle.
Logo mais à noite, às 19 horas, vai estar tendo a transmissão online do culto aqui no Facebook. Nós esperamos por você para junto cultuarmos ao Senhor. E eu te convido, aonde você está, para você curvar sua cabeça, fechar os olhos, para a gente fazer uma oração e encerrar essa escola bíblica online. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, que falou conosco, que nos ensinou. Eu te dou glórias e graças pela Tua palavra que nos consola, que nos anima, que nos dá fé. Pai, que assim como Ruth e Noemi recomeçaram, tiveram fé no Senhor, que eu e todos aqueles que estão assistindo a essa palavra também venham ter fé, que nesse momento eles venham ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Deus, e peço, nos ajude a recomeçar, mesmo em meio à crise, e crer no Senhor, mesmo que todas as circunstâncias digam que não, mesmo que as circunstâncias digam que as coisas vão piorar, que nós venhamos crer que no Senhor nós temos a nossa vitória, que no Senhor nós vamos melhorar, nós vamos ter um novo recomeço. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Eu te agradeço porque o Senhor é a nossa esperança. E em Ti nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Que o Senhor seja a nossa força nesse momento de tristeza. Eu oro, Pai, pelos aqueles que estão doentes. Traga a eles a cura segundo a Sua boa vontade. Consola o coração das famílias que tiveram perdas. Nós clamamos, Senhor, tem misericórdia do mundo, pela situação de pandemia que estamos passando. Faz, Senhor Jesus, passar essa situação de pandemia. Faz, Deus, que venha haver cura sobre as nações, para que o Teu nome seja glorificado através disso. Contudo, Pai, seja feita a Tua vontade, e nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, e o Senhor sempre cuida dos seus. Assim nós oramos, glorificamos ao Teu nome e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você que esteve comigo aqui até agora. Glória a Deus por isso. Eu desejo que você tenha um bom dia na paz do Senhor.